Voltamos com o nosso programa Conexão, o seu programa de todo domingo de manhã, que você toma um cafezinho junto comigo e agora vai tomar um cafezinho junto com o nutricionista Dimas Linhares. Por falar em cafezinho, como é que vai, Dimas? Hoje nós vamos falar sobre alguma coisa relacionada a isso, né? Muito bem, Sônia. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Hoje o assunto está bem interessante, né, Sônia? Tá relacionado com cafezinho também, café da manhã. É aquela substânciazinha que a gente coloca dentro do café, né? Que é o açúcar. Que é o açúcar. Vamos falar um pouquinho antes de você falar detalhadamente sobre isso. Vamos falar sobre benefícios ou malefícios que o açúcar causa no nosso organismo. Bem, segundo a Organização Mundial de Saúde, a quantidade máxima de açúcar que a pessoa pode consumir por dia é em torno de 50 gramas, tá, Sônia? Isso baseado numa dieta de 2.000 calorias. Sim. Que quando a gente vê a real necessidade calórica do paciente, a gente vê que a quantidade é bem menor de calorias e, obviamente, a gente coloca uma quantidade menor de açúcar, que também a gente chama de carboidrato. É aquela substância que vai dar energia para o dia a dia, quando a gente acorda de manhã, tomar aquele cafezinho que você falou agora há pouco, né? Que além da cafeína, a quantidade de açúcar dá aquele ânimo. Quer dizer que o açúcar também traz ânimo? Traz ânimo, sim. Ele é um estimulante, tá certo? Mas, conforme a Organização Mundial de Saúde, tem que se limitar a 50 gramas por dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. 50 gramas por dia, para quem corta o açúcar total. A gente sabe que o açúcar está no macarrão, está na massa. Então, por mais que você corte totalmente o açúcar, ele ainda está presente na alimentação, não é isso? Isso, ele está presente na maioria dos alimentos, né? Uhum. Nos produtos industrializados, nas frutas, que a gente chama de frutose, né? Que é um açúcar benéfico. E também no arroz, no macarrão, enfim, numa gama de alimentos que o nutricionista, junto com o seu paciente, vai estudar a quantidade ideal de acordo com a necessidade calórica dele. Se o paciente quer perder peso, então a gente tem uma quantidade máxima que aquele paciente tem que consumir por dia. É aconselhável cortar totalmente o açúcar, pelo menos aqueles que são possíveis cortar? Aliás, naqueles alimentos que são possíveis cortar, tipo no suco, na vitamina, no café, é aconselhável cortar totalmente o açúcar ou não? Sônia, existem vários tipos de dietas, né? Uma delas é a dieta cetogênica, que é uma dieta que a gente coloca zero açúcar. Uhum. Mas, como a gente segue alguns protocolos, né? Então a gente tem uma quantidade mínima e uma quantidade máxima de açúcar que a gente coloca junto na dieta. Né? Mas primeiro a gente faz um estudo com o paciente, tá certo? Ver a real necessidade calórica dele em si, vamos para a parte de cálculos. Né? A gente vai calcular a quantidade mínima ou máxima de açúcar que ele pode... Eu não gosto de trabalhar muito com dieta cetogênica, Sônia, porque zero açúcar, né? Como é que o paciente vai tirar o carboidrato, como é que o paciente vai tirar energia para o dia a dia? Então eu sempre coloco uma quantidade, mas uma quantidade mínima de açúcar para que aquele paciente também tenha seja suprida a necessidade, a quantidade de carboidratos na dieta. Você trouxe aí alguns comparativos, né? Algumas coisas para poder mostrar o quanto de açúcar a gente consome sem a gente nem perceber, não é verdade? Isso mesmo, Sônia. Eu trouxe aí alguns produtos industrializados, né? Que são os vilões da dieta. E como eu costumo dizer na primeira consulta, Sônia, não é nem o que a gente vai colocar no cardápio, mas orientar o paciente o que ele vai retirar do cardápio dele, para ter uma alimentação mais saudável. Muito bem. Podemos ver? Sim, claro. Opa, fica à vontade então. A partir de agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre isso. Cuidado com o que você consome no seu dia a dia de açúcar. Então, Sônia, eu separei aqui alguns produtos industrializados para a gente ter uma noção da quantidade de açúcar que tem dentro deles. Eu tomei como base uma balança, tá? Mas você pode fazer em casa também usando uma colherzinha, essa que você usa para adoçar o chá. Cada quantidade dessa equivale a 5 gramas. Então, para você ter uma ideia, gente, um produto como esse, que é aquele salgadinho que muitas vezes os pais mandam os filhos
levar para a escola, né? Uma quantidade, um salgadinho desse equivale a 15 gramas de açúcar, Sônia. 15 gramas de açúcar, aquele salgadinho que você pensa que não faz mal nenhum. Isso, aí muitas vezes o paciente chega para mim, Dimas, pode comer aquele docinho depois do almoço, né? Pode ser aquela cocadazinha. Aí eu separei uma aqui, tá? Uma unidade dessa equivale a 16 gramas Nossa. de açúcar. É muito açúcar, gente. Imagina como é que vai ficar o pâncreas da pessoa consumindo um produto desse, né? E muitas vezes, pelo dia a dia dos pais, não tem tempo para nada, resolve colocar aquele que é mais industrializado para o filho, que é mais prático, né? Mas eu andei pesquisando, um produto desse aqui equivale a 16 gramas de açúcar. Aí muitas vezes o que é que os pais fazem, né? Coloca não só o suco, mas como salgadinho. Então essa carga de açúcar, ela duplica. A indústria, ela é muito... ela gosta muito de trabalhar com essas substâncias, né, que viciam as pessoas. Então o açúcar também está presente nos salgadinhos como esse, Sônia, que tem 23 gramas de açúcar. Gente, é impressionante, né? Sem falar daqueles docinhos também que os pais gostam de colocar no lanche das crianças, né? Eu separei esse daqui, Sônia, que ele tem 26 gramas de açúcar, tá? Presente num item desse. E a criança já vai crescendo aí com muito açúcar no organismo, né? Pois é, Sônia. E sem falar que esse excesso de açúcar nas crianças gera a questão da hiperatividade. A criança fica eufórica. E uma das estratégias que a gente faz quando atende crianças é tirar todos os produtos industrializados. Muito bom saber. Tirar todos os produtos industrializados. Tá Resultado, certo? se a criança não consome o açúcar exageradamente, ela fica até mais tranquila, mais calma, Isso. menos agitada. Isso. Aí se faz a importância dos pais também de levar coisas saudáveis para dentro de casa. Sim. Né? E só para finalizar, Sônia, Sim. eu tenho aqui o vilão, que é aquele refrigerantezinho de sabor cola, que eu não posso falar a marca. Que todo mundo gosta de montão. Sônia, 27 gramas, uma quantidade dessa. 27 gramas nessa garrafinha pequenininha. Nessa garrafinha pequenininha, né? E a grande maioria das pessoas consome muito mais do que isso. Pais, tirem-se daqui dentro da cozinha de vocês. Proponham alimentos saudáveis. Qual seria, assim, no caso, uma sugestão para substituir esses alimentos que toda mãe não, me desculpe, gente, não toda mãe, mas que uma boa parte das mães, por praticidade, preferem colocar na lancheira da criança para ir para a escola? Bom, Sônia, eu sempre costumo colocar sanduíche natural, uma fruta, tá certo? Substituindo todos esses itens, tá? Tem alguns biscoitos integrais, né, caseiros, que a gente propõe também no nosso cardápio, tá? O que eu costumo dizer, Sônia, é o seguinte, que a criança, ela não faz compra. Sim, a criança exatamente. não faz a comida, quem faz são os pais. Então, senhores pais, a dica que eu dou para vocês é que levem produtos saudáveis para dentro de casa. E seja o exemplo, Sônia. Porque muitas vezes a criança vê o pai consumindo aquilo, né? E o pai não tem como chegar. Você não pode comer isso, que isso tem muito açúcar, mas os pais são os primeiros a dar um mau exemplo. Né? Então, assim também, crianças que não gostam muito de atividade física, gostam muito de ficar em frente dos computadores, comendo esses produtos industrializados, né? Eu sugiro que as crianças pratiquem mais atividade física no ar livre. E para os pais, uma dica que eu dou também, Sônia, é que não mande seu filho, mas vá junto com ele. Né? Pegue ele, vamos fazer uma caminhada, vamos andar ao ar livre, que naquele momento, Sônia, com certeza vai ser um benefício muito grande que ele está levando para o seu filho. Então, sem deixar de citar também, né, a atividade física que você falou agora há pouco, que é importante, né? A reeducação alimentar também é muito importante. Tirar um pouquinho disso aí aos poucos, né, Dimas? É melhor aos poucos, não é? Isso. Ou de uma vez? O ideal seria que fosse de uma vez, Sônia, tá? Mas
como hoje é Páscoa, né? A gente vai falar, é bom liberar um pouquinho do chocolate, sim, né? Para a gente comemorar essa Páscoa. Quero aproveitar também, Sônia, já desejar uma feliz Páscoa para todos os telespectadores. Agradecer primeiro a Deus por esse momento ímpar, né? E agradecer principalmente a você, Sônia, por estar mostrando aos seus telespectadores que é possível sim mudar de vida através dos alimentos. Agradeço eu a você por trazer seu conhecimento aqui para os telespectadores poderem, através da televisão, conseguir informações valiosas de um profissional que realmente não está aqui, porque muitas vezes a pessoa está ali no YouTube, vê isso, vê aquilo, não é dica de YouTube, não é dica de Google, é dica de um profissional que se dedica exclusivamente a isso, a nutrição e alimentação saudável. Obrigado, viu, Dimas? Muito obrigado. E a gente se encontra no nosso próximo programa com mais um assunto super interessante, não é? Com certeza. E se você quiser mandar a sua sugestão, o que é que você quer saber sobre nutrição? O que é que você quer que o nosso nutricionista Dimas Linhares fale para você, traga para você aí de curiosidades? Manda pra gente aí o nosso WhatsApp, você já sabe qual é, tá aí na tela, e também o Instagram. Você pode, através do Instagram do nutricionista Dimas Linhares, que você está vendo na tela, ou através do meu Instagram, que é o Sônia Paula Oficial. Eu vou fazer um intervalo, não sai daí que eu volto já.